Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Eu gostaria aqui de examinar alguns textos aqui com vocês, e alguns desses textos, eles foram tirados de seus contextos, e por conta disso as pessoas acham que estão se aproximando de Deus, às vezes se agarram em pequenos versículos, e como diz lá em Mateus 7, né, para a gente se alicerçar a nossa casa na rocha e não em areia, e essa rocha é Cristo, ou seja, toda a Escritura, e essa areia são fragmentos de rocha, e esse fragmento de rocha o que? São versículos, né? Lembrando também que a palavra de Deus nos pergaminhos originais, ela não existe a divisão de capítulos nem de versículos. Então, como uma igreja muito famosa, uma igreja da mídia, um pastor muito famoso da mídia também, tira justamente esse primeiro texto aqui de contexto para ele poder montar a sua heresia, vender água particularmente, né? Ele vende água dizendo que o povo vai sair do meio do povo as suas enfermidades. E nós vamos ver esse contexto aqui que não é bem assim. O texto que ele usa muito está em Êxodo 23, no versículo 25, que diz assim, ó: E servirás o Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Esse é o texto que ele usa para poder vender uma água ungida, em que esse vídeo está até na internet, a qual ele sobe com um galão de 20 litros num morro, né? Ele simula como se estivesse fazendo um grande esforço, subindo com aquele galão de 20 litros para poder abençoar aquela água. Depois ele desce e vende por todas as igrejas. Essas igrejas são muitas por todo o Brasil, né? E ele vende essas águas e o povo acreditou que aquele galão de 20 litros ele ungiu e deu para distribuir para todas as igrejas em todos os lugares. O povo pagou, e não pagou barato por isso. E tudo isso por quê? Simplesmente por não conhecer as Escrituras. Porque aqui, ó, o Senhor promete que vai abençoar o nosso pão, vai abençoar a nossa água e vai tirar a enfermidade no meio de nós. Mas, para isso, existe uma renúncia. Quando a gente volta um pouquinho atrás no versículo 20, olha o que ele diz, ó: E eis que envio um anjo diante de ti para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que tenho aparelhado. Alguns estudiosos sempre dizem que esse anjo com a letra A maiúscula na frente, eles dizem que era o próprio Jesus Cristo, né? Antes de se manifestar em carne aqui na terra. Aí vem o versículo 21. Guarda-te diante desse anjo e ouve a sua voz, e não provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Dá a ideia do próprio Cristo isso daqui, não dá? Mas olha o que ele manda: guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não provoques a ira, ou seja, obedeça-o. É o que o povo tem feito. Vamos lá. Versículo 22. Mas se diligentemente ouvir a voz e fizeres tudo o que eu disser, então, olha só como é que o negócio complica. Mas se, olha como é que é condicional, diligentemente, ou seja, atenda cuidadosamente, se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário do teu adversário. Então, está prestando atenção no que ele está falando aqui? Quem é o adversário de nossas almas? É o próprio Satanás. Mas para que ele passe a ser, a nossa guerra com Satanás seja comprada pelo próprio Deus, é necessário que a gente venha fazer alguma coisa aqui. E ele está ensinando. Porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, os fariseus, e os cananeus, e os heveus, e os jebuseus, e eu os destruirei. Quem está prometendo que vai destruir aqui? O próprio Senhor, que era um povo inimigo que ele está falando aqui. Entendeu? Embora hoje nós entendamos que o adversário de nossas almas, como diz lá em 1 Pedro, né? Acho que é 5,8, né? Que Satanás, vosso adversário, está bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então ele está falando aqui, ó, está simbolizando aqui nesse povo que era inimigo. Então, quando você obedecer, o Senhor está prometendo que vai à frente e vai destruir os teus inimigos, ó. Aí vem o versículo 24. Não te inclinarás diante dos seus deuses, nem o servirás, nem o farás conforme as suas obras, antes destruirás totalmente e quebrarás de todas as suas estátuas. Aí então servireis ao Senhor, vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Então, tá vendo como é que é tudo condicional? Ele fala para a gente não se inclinar diante dos seus deuses. Isso aqui, ó, quem cometeu esse grande erro aqui foi o próprio Salomão, quando ele se aparentou com as mulheres estranhas, né? Ele feriu Deuteronômio 7, que falava que a gente não podia se aparentar com mulheres estrangeiras. Salomão tinha 1000 dessas mulheres, e todas elas estrangeiras. E tanto que você vê, né, Salomão ele se enrolando com essas histórias de mulher, e aqui não é diferente, ó. Ele fala para a gente não se inclinar. Salomão se inclinou a esses deuses por causa de suas mulheres, ó. E nem farás conforme as suas obras. Hoje,
O povo que está dentro da igreja, eles estão fazendo de tudo para parecer com o povo mundano, corte de cabelo, estilo de roupa, brinco nas duas orelhas, e assim subsequentemente. Então, vai seguindo cada vez mais parecendo com os outros povos, ou seja, o povo que não é o de Deus. E ele está falando aqui, ó, não farás conforme as suas obras, ou seja, não se amolde ao que eles fazem. Antes destruirás totalmente e quebrarás de todas as suas estátuas. Aí, mas eu não tenho estátua nenhuma dentro da tua casa, dentro da minha casa, mas de repente ela já está montada no teu coração. E se tiver, é necessário que você venha quebrar esse tipo de estátua. Então, aquele homem, você vê, né? Ele usou isso aqui, fora de contexto, para poder vender a água dele. O que nada tem a ver com o que a palavra de Deus está ensinando aqui. Está ensinando você a abandonar algumas coisas, a ser um servo obediente e seguir o que as escrituras mandam. Como diz Deuteronômio 28, é totalmente condicional, né? Até o versículo 15, bênçãos totalmente condicionadas àquele que obedece. Do versículo 15 adiante, são maldições acondicionadas àquele que desobedece, né? Então, as bênçãos de Deus, elas são totalmente condicionadas. Mas o contexto aqui onde eu quero me agarrar é justamente as frases que são tiradas fora de contexto, que aquele homem usa, que é isso aqui, ó. E servireis ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Ou seja, ele vai trabalhar para você e você não precisa fazer nada. É mais ou menos assim que eles ensinam, né? Isso é uma verdade? Não, não é. Um grande outro texto também, que é muito usado, é Salmos 23, né? Que diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, esse texto também ele é muito usado pelos teólogos da prosperidade, em que eles dizem que nada vai te faltar, você vai ter muito dinheiro, vai ter casa própria, você vai ter tudo, não é assim que eles ensinam? Mas se você olhar nesse mesmo contexto, em que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, quando nós vamos em João 16:33, por exemplo, nós vemos o próprio Senhor falando o quê? Tenho dito isto para que em mim tenhas paz. Olha só. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Olha como é que não concorda. O texto fora de contexto fica até complicado, porque em Salmos 23 fala que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E lá em 16:33 de João, o próprio Jesus falou que nós teríamos aflições aqui nesse mundo. Então, que conversa é essa que você não vai passar problema? Que conversa é essa? Porque tem uma igreja hoje também, uma igreja da mídia, que ela é muito conhecida, inclusive ela também fala. O slogan dela é assim, ó, pare de sofrer. Como você vai parar de sofrer se o próprio Cristo diz que no mundo nós teríamos aflições? Fica controverso as escrituras, mas infelizmente o povo segue esse tipo de coisa porque o povo adora esse tipo de coisa. Essa é a realidade. Em Filipenses, quer ver outro texto também que é muito usado? Que as pessoas usam Filipenses 4,13, se não me falha a memória, onde diz que tudo posso naquele que me fortalece. Mas vai ver o contexto em que Paulo falou isso. É tudo suporto naquele que me fortalece. E você olha o contexto ali onde esse versículo está inserido, nós vemos que Paulo padeceu um monte de perseguição. Paulo estava falando que ele acostumou-se a vivia na abundância, como também na escassez. Então, hoje o povo usa esse tudo posso naquele que te fortalece. Inclusive, há um tempo atrás, teve uma pessoa que me pediu um conselho, que tinha um determinado valor na mão, que queria comprar um carro e me pediu um conselho que carro comprar. Aí eu peguei e falei, ó, pega um carro assim, com esse valor, você vai pegar um carro bem novo já, semi-novo, e vai te ajudar, e você vai ter um carro que é pago. Aí, isso foi a ideia que eu dei. Você ia ter um carro pago na garagem, um carro seminovo. E o que a pessoa fez? Foi conversar com um outro desse aí que é voltado para a prosperidade e falou o quê? Que isso? Você é filha do rei, você merece o melhor, então vai lá, dá esse dinheiro de entrada e pega um zero, um carro, um carrão e tal, porque Deus quer o melhor para você. E ela seguiu isso. Passado-se um tempo, ela não conseguiu pagar as prestações e teve que desfazer desse carro. Aí, logicamente, quando alguém vê você nessa condição, quer se aproveitar da tua situação, claro. Não é assim que funciona? Mas por quê? Ela ouviu essa história de tudo posso naquele que me fortalece. Mas fortalece em quê? Fortalece nas suas perseguições, fortalece nas suas aflições. Não é para comprar carro novo, isso não é para voltar para a prosperidade, entendeu? Aí as pessoas compram um carro aí caríssimo que não dá condição de pagar, às vezes você não tem nem condição de ter aquele determinado carro. Entendeu? Ah, mas foi Deus que me deu. Ué, então Deus se enganou? Porque se ele sabe que a tua condição não é de sustentar aquilo ali e vai te dar algo que você não possa suportar, como é que é isso? Que você não possa pagar depois, e tendo em vista que ainda muitos colocam atrás assim, ó, foi Deus que me deu. Se você não acabou de pagar, Deus não te deu nada. E se ele não supra essa necessidade até o fim de você pagar, não foi ele que te deu.
É isso que a gente tem que compreender, porque as pessoas tendem a pegar a palavra de Deus fora do seu contexto para usar para bens materiais. E a gente vai olhar isso aqui e ainda vai dar muito problema. Outro texto também que as pessoas usam muito que fora de contexto para poder defender até os seus erros, as suas práticas erradas, para continuar extorquindo o povo, é o texto de Salmos 105, versículo 15, né? Onde diz assim, não toques nos meus ungidos. Esse é bem engraçado, né? Aí o pastor prega, faz errado, apronta, faz não toque no ungido. Mas quem são os ungidos do Senhor? A palavra ungido, onde está nesse texto de Salmo 105, versículo 15, a palavra que está por trás ali é uma palavra hebraica que vem Machia. Olha só, Machia, não preciso lembrar ninguém que é referindo-se ao Messias, que é o próprio Cristo. E quem é esse ungido? Entendeu? Também se traduz ao sumo sacerdote de Israel e também aos patriarcas, que eram os reis, que foram ungidos, né? Mas reis estabelecidos pelo Senhor. Então, esses são os ungidos. Agora fica bem diferente, fica bem complicado, porque o povo faz tudo quanto é errado e acha que é ungido da parte de Deus. Mas aí se esquece de Mateus 7, 21. Quer ver? Vamos lá. Mateus 7, 21 que diz assim, 7, 21 de Mateus, que diz assim, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós no teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Ou seja, então nem todo mundo que se diz ungido é ungido, não. Então a gente precisa jogar isso por terra, entendeu? Mas isso é para sumo sacerdote. Quem se tornou nosso sumo sacerdote? O próprio Cristo. E nós, através desse mesmo sacrifício que ele fez para se tornar sumo sacerdote nosso, nos tornou sacerdotes. E onde que diz isso que ele nos tornou sacerdote? Apocalipse 5, no versículo 9 e 10, mostra que através do seu sacrifício, o sacrifício de cruz, ele nos tornou reis e sacerdotes. Então fica bem complicado, porque eles tiram as coisas de contexto e falam que não toque no ungido, e o cara só está fazendo besteira em cima de besteira, eles negam as escrituras. Se você for lá mostrar as escrituras para esses mesmos homens a qual negam as escrituras, eles te colocam como rebelde, botam que você está em rebelião, que você não compreende nada, que você está endemoniado, tudo isso porque você mostrou as escrituras. Você não pode mostrar as escrituras para eles. Entendeu? Eles podem fazer tudo de errado e você tem que ficar quieto, porque eles praticamente ficam intocáveis com esse versículo fora de contexto. Não toque no meu ungido. Mas isso não funciona assim. Entendeu? Quer ver? Outro texto também é Isaías, capítulo 1. Deixa eu abrir aqui. Isaías, capítulo 1, no versículo 19. Olha o que ele diz. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem dessa terra. Então, eles jogam esse texto aqui também para justificar que tem que comer o melhor dessa terra. Não é assim que funciona? Mas se a gente voltar um pouquinho atrás nesse texto, vamos ler aqui, versículo 15, olha o que ele diz. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Ainda que multiplique as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Olha aqui isso aqui. Isso aqui é um convite ao arrependimento, ao abandono de práticas erradas. Entendeu? Aí ele continua no 17. Aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai a causa da viúva. É o que as igrejas estão fazendo? Estão fazendo justiça no órfão? Estão tratando a causa da viúva, que era para onde deveria ser revertido o dízimo e oferta. Porém, está sendo revertido? Então ele está dizendo aqui, Aí vem o versículo 18. Vinde então e argue-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão branco como a neve, e ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Aí entra o versículo 19. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem dessa terra. Aí ele vem depois, o pessoal só usa 19, né? Eu li um pouquinho antes e vou ler agora um depois, Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorado à espada, porque a boca do Senhor o disse. Olha como é que funciona o negócio.
Entendeu? Então, você tem todo um processo, você tem que abandonar. E esse processo de abandono que ele está falando aqui, ó, lavar a mão suja de sangue, o que ele está falando? Abandone o pecado, é disso que ele está falando. E cada vez que você abandona o pecado através das escrituras, que ela vai te limpando, o nome disso é santificação. Se você está santificando, aí sim Deus vai ter um contato com você. Porque não antes, não depois. Né? Não antes nem durante, somente após a sua conversão que o Espírito Santo vai passar a habitar em você. Uma vez habitando em você, aí sim, porque quando nós vemos, acho que se não me engano é Jeremias 1,12, diz que a palavra de Deus lá eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Então isso mostra o quê? Que Deus não tem compromisso nem comigo nem contigo. Ele tem compromisso com a palavra dele. Então se você está obedecendo essa palavra, ela vai trabalhar a seu favor. Mas se você está desobedecendo, aí você vai ter problema com essa mesma palavra que você está desobedecendo. Porque só existem dois caminhos. E a Bíblia, se ela não servir para te ajudar, ela vai servir para te condenar. É uma pregação que você ouve. Se você aceitá-la, colocando em prática, libertação vai ocorrer. Porém, se você negá-la no seu coração, sem nem ao menos estudá-la, ouvi-la, buscá-la para ver se ela está correta, ela vai te condenar. Porque a palavra é assim. Só tem dois caminhos, vida e morte. Não tem outro, não tem como escapar. Não é assim que funciona? Mas o povo quer só a parte boa. Eles pegam somente os versículos que são agradáveis a eles e usam como jargões, como se fossem verdadeiros amuletos, né? Que nem, por exemplo, tem aquele a caixinha de promessa, que na verdade aquilo é uma caixinha de preguiça, porque o cara acorda, pega lá aquela caixinha, tira um determinado versículo e passa a usar como se igual como é que se diz? Horóscopo. É quase igual um horóscopo. É caixinha de preguiça o nome daquilo. Aí o cara pega, ouve aquilo, lê um negocinho ali, e detalhe, as promessas que eles colocaram ali é só as coisas boas da palavra de Deus, mas não fala que você tem que se arrepender, que você tem que tomar vergonha na cara, que tem que abandonar o pecado. Não fala que não te exorta a você conhecer as escrituras, porque você tem que conhecer. Aí o pessoal vem, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Essa ignorância que diz lá, em Atos, que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, é falta de conhecimento das escrituras, da palavra de Deus. Ou seja, isso aí só serve para o crente. Entendeu? Porque hoje você se diz crente e fala que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, ele vai levar sim. Porque Levítico 5,17 ele fala que todo aquele que pecar contra qualquer de um dos mandamentos será culpado de todo, ainda que se não soubesse, levará sobre si a sua iniquidade. Então, sem essa que eu não sabia, não tem essa desculpa não. Que não dá, não tem como. Não rola. Quer ver? E a gente vai chegar agora em Osés também, que é uma coisa que é bem complicada. Quer ver? Outro texto que é bem complicado, que as pessoas usam de forma errada, ó, é Jeremias 17, no versículo 5. Que diz assim, ó, maldito um homem que confia no outro. Então você não pode confiar no seu pai, você não pode confiar no seu irmão, você não pode confiar em ninguém, porque está dizendo que é um maldito o homem que confia no outro. Não é isso? Mais um texto fora de contexto. E é assim que funciona, é o que o povo ensina. Entendeu? Qualquer traiçãozinha que acontece, ou às vezes um irmão não paga, um irmão não, né? Uma pessoa não paga o outro, aí já diz, maldito é um homem que confia no outro, não era para você ter confiado, mas não é isso que ele está falando. Aí nem o contexto, quer dizer, nem o texto todo que ele fala, o versículo todo, ele sabe. Que fala que maldito é um homem que confia no outro, então eu não posso confiar em ninguém, nem no meu pai, nem no meu irmão, nem em ninguém. Como é que é isso? Fica um troço complicado. Aí diz aqui, ó, maldito um homem que confia no homem e faz da carne do seu braço, ó, a sua salvação. Então, não é que eu não posso confiar numa pessoa, é que eu não posso confiar nessa pessoa que ela vá me salvar. É isso que está falando aqui, entendeu? Eu não posso confiar numa pessoa, num humano, para me salvar. É disso que ele está falando. Mas as pessoas ficam complicadas assim, entendeu? Não buscam nem entender esse mesmo versículo que está sendo dito a elas. Entendeu? Por isso que nós deveríamos ser como os bereanos. Por isso que Paulo não enviou carta para os bereanos. Sabe por quê? Porque eles anotavam o que estava sendo pregado a eles e eles iam conferir nas escrituras se essas coisas eram assim. Por isso que não foi carta para lá. Porque as cartas foram para determinado lugar. Por quê? Cada um desses lugares a qual as cartas foram enviadas é porque tinha problema. Dá uma olhada só. Os Tessalonicenses eram inconstantes. Qualquer coisinha que acontecia, ó, Cristo está voltando, vendia tudo e ficava aqui, ó. Cadê Cristo? Não voltava. Até que Paulo enviou a carta mostrando para ele um montão de sinais que haveriam de ocorrer até que ocorresse a sua volta. Entendeu? Então, é bem complicado, mas as pessoas... Agora nós vamos chegar, quer ver, ó? Esse texto é o melhor de todos. E é o que eu mais vejo as pessoas usando, ó. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento.
Quando você mostra a Bíblia para a maioria deles, essa é sempre a desculpa que eles dão. O povo perece porque faltou conhecimento. Mas nem esse versículo a qual eles usam para se justificar, eles conhecem. Porque se conhecesse, pelo menos esse versículo não abriria nem a boca para falar ele. Porque esse texto, ele mais condena do que ajuda quem está falando isso. Porque, veja bem, o meu povo perece porque meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Ó, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Não, mas eu não sou sacerdote diante do Senhor. Ah, não é não? Aí o que a gente faz lá com Apocalipse 5, 9 e 10, que diz que através do sacrifício de Cristo, ele criou reis e sacerdotes. E aí? Então você não é sacerdote, né? Aí veja bem, ele continua aqui. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que esqueceste da lei do teu Deus, também me esquecerei dos teus filhos. Então, isso aqui deixa claro o quê? O povo não estava perecendo porque faltou conhecimento. Porque quando você lê o restante do versículo, você mostra. O povo pereceu porque rejeitava o conhecimento. Entendeu? E não é o que acontece hoje. Vai perguntar a Bíblia. Hoje o povo que menos quer conversar a respeito das Escrituras é o crente. Eles não têm prazer na lei do Senhor, não querem conversar, entendeu? Mas hoje o crente tem a dificuldade até de pregar. Por que tem a dificuldade de pregar? Porque não conhece as Escrituras, não conhece a Bíblia. E por não conhecer a Bíblia, não tem condição de pregar para ninguém. Entendeu? Fica nessa dificuldade, entendeu? Aí o que ocorre? Mas o crente consegue falar da novela, consegue falar de futebol, consegue falar de política, consegue falar da vida dos outros, consegue falar de tudo, menos da palavra de Deus. Lucas 6,45. A boca só fala do que o coração está cheio. De que você tem enchido seu coração? É por isso que você não consegue pregar. Porque não lê a Bíblia, não estuda a Bíblia, não examina as Escrituras. Então você não vai conseguir pregar para ninguém. E você vai ter uma surpresa no final dos seus dias quando isso acontecer. E olha só, tem Oséias 4,6, foi o versículo que eu li agora. Olha o 7 que diz. Como eles se multiplicaram, assim contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Olha bem, quem está falando que vai mudar a honra em vergonha aqui? Alimentam-se do pecado do meu povo e da maldade dele tem desejo ardente. Ou seja, quem se alimenta da maldade do povo aqui nessa época eram os sacerdotes que se alimentavam do pecado do povo. Ou seja, não é a mesma coisa que as igrejas estão fazendo hoje? Porque muitas dessas falsas igrejas hoje eles têm feito o quê? Ensinam o povo a dar tudo que tem e a pessoa dar com a culpa. Inclusive já fizeram isso comigo, eu não conhecia as escrituras e eles cobravam um determinado valor dentro da igreja, você não dava, ele falava assim, quando você estava na farra, na bebedeira, você não tinha pena, você gastava tudo, você era assim, aí você ficava com aquela culpa porque você realmente fazia e acabava dando dinheiro na mão daquele safado que estava fazendo isso com você. Não é assim que eles fazem, é assim que eles agem. Entendeu? Então, eles estão se alimentando da maldade do povo, do pecado do povo, porque o povo, por se achar pecador, dá tudo que tem achando que vai se limpar. Mas, na verdade, não é assim que funciona. O que te limpa é a palavra, é a prática das escrituras, não é dar o seu dinheiro. Então, hoje o povo, eles não são doutrinados a conhecer as escrituras para obedecê-la, mas eles são doutrinados a frequentarem as igrejas e darem seus dízimos e ofertas em forma de arrependimento, de agradecimento a Deus. Entendeu? Mas então, meu agradecimento é dar dinheiro para Deus? Deus corrupto é esse? Que Deus corrupto é esse? Que depende de 10% de alguém. Aí vem ele continua falando, ó. Por isso, como é o meu povo, assim será o sacerdote, e visitarei sobre eles os seus caminhos e lhe darei a recompensa das suas obras. Olha só. Por isso, como é o meu povo, assim será o sacerdote. Ou seja, amontoarão... Isso aqui é a mesma coisa que ele está falando. Ó. Amontoarão para si doutores conforme a sua própria concupiscência. Por que esses homens são desse jeito? Porque tem um povo que alimenta eles para continuarem sendo assim. Porque hoje, quando você mostra a verdade, você vai tentar denunciar um falso profeta e justamente quem defende ele é o povo que está lá. Ou seja, os lobos estão sendo defendidos pelas ovelhas. É assim que está funcionando hoje. Os lobos são defendidos pela própria ovelha. Então, olha aqui como é que é interessante isso. Assim será o sacerdote, e visitarei sobre eles os seus caminhos e lhe darei a recompensa das suas obras. Ou seja, isso não vai ficar impune não.
Eles vão cobrar, vai ser cobrado. E quem vai cobrar é o próprio Deus, que ele está falando aqui, ó. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão, porque deixaram de olhar o Senhor. E a incontinência e o vinho e o mosto tiraram a inteligência. Ou seja, eles estão embriagados. Embriagados por quê? Que necessariamente não é com bebida, mas eles estão embriagados por esse desejo desenfreado sempre de crescer, porque eles estão sempre querendo adquirir, montar, fazer, acontecer, mas não ajudam ninguém. E a causa do órfão que a gente falou? E a causa da viúva que eles não estão defendendo? Como é que a gente fica diante disso? Entendeu? Mas eles fazem campanha para tudo quanto é jeito, não é? Eles fazem muitas campanhas, mas não ajudam ninguém. Cadê a causa do órfão e da viúva? Entendeu? Ah, mas é porque eles ajudam em off e ninguém tá vendo. É, ninguém vê mesmo. Acho que nem o próprio Deus vê, porque eles não fazem. Entendeu? Agora nós vamos aqui, ó. Vamos em Mateus. Mateus 6, versículo 9, ó. Ainda não achei. 9. Vamos lá. Eu acho que eu tô no 5 aqui. Mateus 6, versículo 9 aqui, ó. É outro texto também. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Esse texto aqui, o povo sempre fala que seja feita a tua vontade, Deus. Mas aí, quando chega a tua vontade de você cumprir a vontade de Deus, a tua vez de cumprir a vontade de Deus, que é conhecer as Escrituras e colocar ela em prática, desempenhando a função id, você não faz. Então, como é que você ora pedindo para que seja feita a tua vontade? Não funciona assim. E Cristo ele nos deu um grande exemplo aqui, porque ele falou aqui, ó, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E quando ele chega lá em Mateus, se eu não me engano, acho que é 26, 26, acho que é 40 ou 42, uma coisa assim. O próprio Cristo, ele foi para orar no Getsemane, né? E foi naquela passagem em que ele voltava e encontrava os apóstolos dormindo, não uma, não duas, acho que foram umas 3 vezes, se não me falha a memória. E ele pediu na oração dele, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, porque ele já estava vendo o que ia acontecer. Entendeu? Então ele pediu que se podia passar esse cálice dele, mas ainda assim ele ficou lá para cumprir toda a vontade do Pai, que era ser sacrificado por nós, para nos dar o direito hoje de nos arrependermos e sermos salvos, através desse sacrifício que Cristo fez. Entendeu? Aí então seja feita a tua vontade. Mas aí o povo quer orar isso, mas não quer fazer a vontade, que o povo não se santifica, o povo não se separa, o povo não se cada vez mais se associa com o mundo. Isso vai ficando cada vez pior para cada um de nós. Entendeu? Então Cristo aqui, ele deu um grande exemplo, né, de que ele orou e botou em prática o que ele também ensinou, tá? Que ele ficou lá e ele obedeceu, porque ele poderia ter ido embora, descido daquela cruz e deixado a gente numa furada hoje. Imagina se ele tivesse feito isso. Nós estaríamos fritos hoje. E outro texto também, que também em Mateus, que é o que o povo muito mais usa: não julgue para os que não sejam julgados. O cara, quando abre a boca para falar isso, eu já sei que ele não lê Bíblia e não é capaz de ler nem mais 5 versículos à frente, que é onde está o contexto disso aqui. Ó, porque com o juízo que julgardes, sereis julgado, e com a medida que vos tiverdes medido, vos hão de medir. Então aqui ele já está abrindo um parênteses, ou seja, se eu julgar da forma que sem misericórdia, vão me julgar também sem misericórdia. Mas se eu usar de misericórdia, vão usar comigo também. Então como é que é isso aqui? Como é que ele está falando que não pode julgar? Porque se eu julgar a causa do meu irmão, e qual é a causa que é para julgar aqui? Não é para julgar a pessoa, é para julgar a atitude pecaminosa a fim de que ele se arrependa e abandone essa prática. É disso que ele está falando aqui. Então, as pessoas usam isso muito fora de contexto e acabam se complicando. E tanto quando você lê aqui todo Mateus 7, você vê que ele está ensinando a identificar o tipo de pessoas. E que tipo de pessoas é essas? Os pecados, os pecadores. Né? Então, quer ver? Outro texto também. Esse aqui, João 8,32. Né? É o que todo mundo usa. João 8, no versículo 30... E 2, ó. E conhecereis a verdade vos libertará. Por que tem um montão de gente, se a verdade vos liberta, como diz que ela promete liberdade, por que tem inúmeras pessoas cativas dentro da igreja hoje? As pessoas estão cativas, é verdadeiro refém desses homens que aprontam, vendem de tudo. Que essas igrejas evangélicas, na verdade, são empresas evangélicas, tanto que elas têm CNPJ, têm inscrição estadual, elas têm maquininha de cartão, eles têm tudo lá, tem tudo. São verdadeiras empresas evangélicas. Então, como que... Desculpa. Se a palavra promete liberdade, por que o povo está cativo dessa forma? Por que o povo está desse jeito, então? O povo que está se arrastando, o povo que sofre.
e até mesmo dentro das igrejas. Porque vê como é que o povo tem padecido da forma que padece. Mas por que isso? E detalhe, se a verdade mesmo liberta, como aqui diz libertar, o Jô Soares conhece as escrituras, nem por isso ele é servo de Deus. E conhece as escrituras muito mais do que qualquer pastorzinho que a gente vê por aí, tá? Muito mais do que muito crente, que eu vi uma entrevista com ele, ele estava dando um sufoco pro pastor que estava lá conversando com ele. Entendeu? Domina as escrituras, mas nem por isso é crente e ainda é homossexual. E aí, como é que eu fico diante disso? Entendeu? Então ele não é servo de Deus, mas conhece as escrituras. Por que ele não está liberto? Aí é que está o problema. Mais uma frase fora de contexto. No versículo 31 diz assim, ó, Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, olha só, que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Aí então, ó, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, para você ser liberto, é necessário que você venha permanecer na palavra de Jesus. Aí você vai ser discípulo e logo depois você vai ser liberto. Então não tem essa. Não adianta somente conhecer, entendeu? Porque hoje aí, ó, tem um montão de professor de teologia que nem crente é, mas não conhece a verdade, tanto que está lá ensinando, embora que eu não sou nem muito a favor dessa história de teologia, porque a teologia, cada uma vem com uma ideia diferente, entendeu? É a teologia assembleana, metodista, batista, tem católica, teologia espírita, cada uma tem uma vertente diferente que elas não se concordam. Então, se não se concorda, a teologia não pode ser da parte de Deus, eu não consigo compreender isso, não entra na minha cabeça, entendeu? Então ele ficou claro aqui, né? Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meu discípulo. Então permanecer, o que vem dizer permanecer? Mantido continuamente. Eu esqueci, a palavra grega aqui é meno, né? Será ser mantido continuamente, ou seja, se você se manter continuamente obedecendo a minha palavra, aí você vai ser meu discípulo, e logo então conhecereis a verdade vos libertará. Então ele está falando o quê? Com a mesma coisa que está dizendo João 15,3. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado, entendeu? Então a gente não pode ficar somente com um versículozinho que dá problema isso, entendeu? E dá a impressão até que a palavra é mentirosa, mas a palavra não é mentirosa, o problema está nas pessoas. Quer ver? Já que a gente falou em João 15,3, vamos em João 15,7, ó. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Por quê? Está todo mundo em Cristo, né? Não é o que eles dizem? Está todo mundo em Cristo. Mas e a palavra de Cristo? Está em vós? Aí é que está o problema. O crente não conhece as escrituras. Está todo mundo dizendo que a palavra está nele. Mas não está. E isso é bem complicado. Ó, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, a palavra está no crente? Então a palavra, quando está na minha vida, verdadeiramente é porque eu estou praticando, eu estou colocando em prática os ensinamentos de Cristo. Aí então pedireis tudo o que quiser de vos será feito. Aí o povo ainda pega isso daqui para tentar colocar de forma para a teologia da prosperidade. Mas não, peraí. Tudo que eu pedi vai ser feito, mas se eu estou em Cristo verdadeiramente, a palavra dele está em mim, o que vai acontecer? Eu vou me compadecer com a dor do meu irmão, vou passar a orar por ele, vou passar a ajudar ele de certa forma para que ele seja liberto, porque a vitória do meu irmão vai ser a minha vitória. Então é disso que ele está falando. Tudo que eu pedir, eu vou pedir a libertação do meu irmão, vai ser atendido. Vou pedir a cura do meu irmão, vai ser atendido. Mas quando isso vai acontecer? Quando a palavra de Deus estiver em mim e eu estiver em Cristo e a palavra de Deus estiver em mim. É isso que ele está falando, entendeu? Mas o povo sempre tira a coisa fora do contexto e não tenta entender. As pessoas não raciocinam. Isso me deixa muito triste. Ó, vamos em Romanos. Romanos 8. Esse aqui é terrível. Romanos 8, no versículo 28. Olha o que diz. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por que não tem cooperado? Por que os crentes estão padecendo tanto? Por que os crentes estão cativos na mão desses lobos, aí, esses mercenários que arrancam tudo? Que nem o outro agora que fez um filme aí divulgando a vida dele e obrigou o povo dessa... Isso é matéria, tá? Vocês podem procurar que vocês vão ver. Obrigou os próprios fiéis dele a comprarem... como é que se diz? Ticket para eles poderem entrar no cinema para assistir a história desse homem. Ele se autopromovendo, ou seja... Onde que fica aquela história? Convém que ele cresça e eu diminua. Porque ele está se engrandecendo. O pastor da mídia, muito famoso, não está fazendo isso? Macedão? Tá lá, botou um filme lá, fazendo o nome dele. Entendeu? Levantando a moral dele de tudo quanto é jeito. E o povo
No caso, os fiéis dele foram obrigados a comprar ingresso para assistir esse filme, entendeu? Então, a palavra de Deus não liberta. Por que eles estão cativos dessa forma? Obedecendo esses homens aí, cada vez mais eles enriquecem e o povo fica mais pobre. Mas aí, ó. Aí onde entra isso aqui, ó? E sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Ué, por que isso não está funcionando? Porque nem esse versículo que eles falam, eles conhecem todo. Porque diz assim, ó, vírgula, daqueles que são chamados por seu decreto. Ou seja, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Ou seja, as coisas só vão contribuir para você quando você for chamado pelo decreto. E o que o decreto faz? O decreto te chama a se arrepender, chama para abandonar o que está errado, chama para você se libertar do pecado, chama para você desempenhar a função id. Tudo isso o decreto chama. Mas o crente está fazendo? Então por isso que as coisas não estão contribuindo, porque a maioria dos crentes hoje toma remédio para dormir, toma remédio para se acalmar. Os crentes estão tudo com problema, estão vivendo uma vida miserável, uma vida desgraçada, porque justamente eles vivem de versículos, mas eles não se apoiam em todas as escrituras. E esse é o problema que está acontecendo. Por isso que está desse jeito. O povo está mais cativo. Cada dia que passa, fica ainda mais cativo. E ó, outro texto, isso é até pertinho aqui, ó. Romanos 8,37, também, que diz assim, ó. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. Pronto, eles param por aí. Mas é o versículo? É o contexto? Em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida... Vamos ler um pouquinho mais atrás. 8,37 foi o que eu li agora, ó. Aí o 35 diz assim, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia? Olha só que interessante isso. Ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas as coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Por quê? Olha só o contexto, como é que é isso aqui. Aí o cara usa só que nós somos mais que vencedores. Mas olha o que o contexto fala. Aí vem depois. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por quê? Se você verdadeiramente permanecer firme ali com Ele, ainda que tirem a sua vida, mas não vão tirar a sua salvação, vão matar o seu corpo, mas não vão matar a sua alma. É disso que ele está falando aqui. Por isso nós somos mais que vencedores. Mas não é, porque o cara fala, nós somos mais que vencedores. Aí te obriga a ir lá tirar um carro caro pra caramba e você não consegue pagar. Enfim, prestação que você não pode. E ainda incentiva o consumismo no meio do povo que se diz de Deus. E o povo, por sua vez, não conhece as escrituras e quer prosperar, entendeu? E brasileiro tem sério problema. Brasileiro tem sério problema a ponto de quê? Ele quer crescer, ele quer se multiplicar, quer dizer que próspero, mas não quer trabalhar, não quer estudar. E a maior prova disso é que tu vê os brasileiros hoje. Já foi provado inúmeras vezes, já foi falado um montão de vezes que a loteria é uma farsa, é uma fraude, é lavagem de dinheiro e o povo ainda continua insistindo, gastando um dinheirão lá na esperança que um dia vai ficar rico. Tanto que você vê, 30 milhões, acumula, vai para 60, vai para 90, 180. Quando está 180, a pessoa ganha. Aí o repórter vai atrás de procurar aquele cara que ganhou, ele não aparece, ninguém conhece. Ah, foi nessa cidade aqui. Foi na cidadezinha pequenininha do interior. Mas ninguém conhece o cara. Mas como isso? Se cidade pequena todo mundo se conhece. Por que isso? Lavagem de dinheiro. Aí a justificativa, que nem teve um pastor não, foi um deputado que tinha ganhado quase 100 vezes, não sei se foi um deputado ou um senador, agora não recordo bem, que já tinha ganhado quase 100 vezes aí na Mega Sena. Aí quando ele foi questionado pelo repórter, ele falou que era sorte. Que maldita sorte é essa ganhar 100 vezes? E ninguém mais ganha. As pessoas fazem jogos aí, inclusive eu conheço pessoas aí que pegavam seu salário, pegavam 500, 600, R$1.000 e investia tudo em jogo e não ganhava nada. Entendeu? Aí o cara tem sorte para ganhar 100 vezes. O raio caiu mais de 100 vezes no mesmo lugar. Como é que é isso? Fica um troço complicado. Mas é a ganância do povo, que quer crescer de forma ilícita. Entendeu? Por isso que eles se dão bem com o que fazem. Loteria, isso aí, ó, safadeza. Sistema. E esse sistema ele tá em tudo. Tá na política, tá principalmente dentro das igrejas. Esse sistema nojento aí que é o dinheiro, né? Então vamos lá. Tiago, vamos em Tiago. Tiago 4, no versículo 3, é outro texto também que o pessoal usa muito fora de contexto. Ó. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Olha só que interessante. Pedi e não recebeis, porque pedis mal. Ou seja, eles ensinam que você tem que ser específico. Por exemplo, vai pedir a Deus para... Senhor, me dá um carro. Aí você tem que explicar. Tem que ser, vamos por exemplo assim, Senhor,
tem que ser um carro aí super luxo, tem que ter ar-condicionado, tem que ter tudo, Senhor, tem que especificar. O carro tem que ser de 80 mil, é assim que eles ensinam. Eu já ouvi isso, infelizmente eu já ouvi isso de perto, entendeu? Você tem que ser específico, o carro tem que ter ar-condicionado, os 4 vidros elétricos, tem que ter alarme, tem que ter seguro, você tem que ser específico. Vai pedir uma casa para Deus? Você tem que pedir uma casa em determinado bairro, que a casa seja de laje, seja um duplex, seja triplex, não interessa, você tem que especificar para Deus. Mas espera aí, por que eu tenho que especificar? Onde está dizendo isso? E olha que interessante, pedir e não receber porque pedi mal. Aí você pede um Fusca, o Senhor vai te dar o quê? Nem Fusca tem mais. Já te dá um Chevette, os que tem aí são de colecionador, ou tá ruim demais, entendeu? Então você pediu mal, você tem que pedir uma coisa cara, você tem que entender porque o teu Deus é o dono do ouro e da prata, então você tem que pedir o melhor, porque Deus quer te dar o melhor, não é assim que eles ensinam? Mas olha o que o texto diz aqui, ó. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Então, já está falando o quê? Para gastar em teu deleite, já está falando de concupiscência, está passando dos limites aqui. Porque Deus vai suprir todas as nossas necessidades, mas é em glória. Em necessidade, não coisa supérflua. Aí vem o versículo 4, ó. Adúlteros e adúlteras, tá? Aqui ele está falando de adúltero espiritual. Porque se você está com esse coração voltado para o que é terreno, é adúltero espiritual. Aí ele diz aqui no versículo 4, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Ó, portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Aí fala que você tem que buscar tudo aqui na terra, você tem que pedir mais coisa, pede direito, porque não é assim. Tá vendo como é que são as coisas? Aí, ó, eles usam o texto, mas quando você lê o próprio texto que eles estão te dando para você montar esse nó na cabeça das pessoas, que é essa teologia da prosperidade, você vê que eles estão mentindo. O próprio texto desmente o que eles falam, porque todos eles, o mesmo jargão que eles costumam usar, pega e leia um pouco atrás e um pouco à frente que você vai ver se desmonta o que eles estão falando ou não desmonta. Entendeu? Então aqui fica claro, ó. Ou cuidais vós... Versículo 5. Ou cuidais vós que em vão diz as Escrituras, o Espírito que nós habita tem ciúmes. Antes da maior graça, portanto, diz, Deus resiste aos soberbos e dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. O que é se sujeitar a Deus? É você aceitar a doutrina dele de bom grado no teu coração. Quando você aceita, aí você vai conseguir resistir o diabo e ele vai fugir de você. Porque você vê que o próprio Cristo, ele insistiu um montão de vezes com Cristo e só depois de 3 vezes insistindo e lembrando que o diabo usou a palavra fora de contexto, que já que o assunto é esse, né? O próprio Satanás usou a palavra fora de contexto para tentar enganar Jesus Cristo. Porém, o Senhor conhecia as Escrituras, ele usou a mesma palavra para se defender, porém no contexto. E aí é que está. Os falsos profetas é o que mais tem feito hoje, usar a palavra fora de contexto, porque um falso profeta, ele jamais vai estragar a sua festa. Ele nunca vai pregar contra o teu pecado, ele nunca vai pregar um abandono para você, ele nunca vai te confrontar, ele não vai estragar a sua festa. A maior marca do falso profeta é esse. Os falsos profetas, a igreja da mídia, eles não estragam a festa de ninguém. Eles não pregam contra o pecado. Por quê? Porque se pregar contra o pecado, isso não dá dinheiro. O pessoal foge, o pessoal não quer isso. Entendeu? Se você pregar o evangelho do reino, não enche igreja. Não enche esses templos aí que eles dizem que é igreja, né? Melhor dizendo. E para finalizar, nós vamos em Apocalipse 3. No versículo 8, que diz assim... Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Aí eles param por aqui, certo? Pus uma porta aberta diante de ti que ninguém pode fechar. Mas ele pôs. E essa porta aberta diante de ti que ninguém pode fechar, ele está falando de Jesus Cristo, porque ninguém fecha essa porta de salvação. Aí a gente volta para aquele texto que a gente acabou de ler, né? O texto de Romanos. Que nem altura, nem profundidade, nem sol, nem chuva, ainda que te matem, não vão roubar a sua salvação. Não tem como tirar. Perde a vida, você vai perder a vida. Porém, se você fechar o olho aqui e estiver verdadeiramente em Cristo, vai morar com Ele. É simples assim. E essa é a porta que ninguém pode fechar. Essa porta aqui não é porta de emprego, não é porta de trabalho. Não é isso que ele está falando aqui. Não é a porta da casa própria, não é a porta do carro. Não é essa a porta que ele está falando. A porta que ninguém pode fechar diante de ti é Cristo. Se você verdadeiramente permanecer com Ele, ninguém pode te separar dele. Ainda que te mate. Morreu, vai morar com Ele.
Então, a porta aberta é Jesus. Essa porta ninguém fecha diante de você, desde que você esteja fiel ao que ele mandou. Ou seja, seguindo os ensinamentos. É disso que ele está falando. Aí, vamos lá. Eu sei as suas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta que ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra. Ó, tendo pouca força, guardaste a minha palavra. É o que a gente tem feito? Esse detalhe, se você não conhece a palavra, como é que você vai guardar? E o guardar aqui, a palavra grega por trás é terel, que diz o quê? Que é atender cuidadosamente, ou seja, tendo pouca força, você atendeu cuidadosamente a minha palavra e não negaste o meu nome. Entendeu? E eis que eu farei os da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, e eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés, e saibam que eu te amo. Olha aí. Está falando de quem? Do próprio Cristo aqui. Então eles dizem aqui, ó, os que se dizem judeus e não são, ou seja, os que se dizem crentes, os que se dizem servos, mas não são. E tem um monte assim aí. Entendeu? Mas hoje é o maior problema que tem você pregar contra um falso profeta, porque ninguém aceita que é falso profeta, ninguém aceita que a igreja é falsa, ninguém aceita. Mas a palavra de Deus ela é repleta de textos ensinando a identificar esse tipo de gente que está envolvido com dinheiro, que é falso profeta, cobreiro corrupto. Ensina a identificar e ensina você a sair de perto dele, corre de perto dele. Mas se não tem falso profeta nenhum, porque o povo acha que não tem, porque todo mundo aqui é profeta de Deus, entendeu? Agora, se não tem falso profeta na terra, né? Não tem ninguém pregando errado, para que tanto texto ensinando a identificar? Para que tanto texto ensinando você ver esse tipo de gente e sair de perto? Para que tantos textos, tanto no Antigo quanto no Novo? O Senhor teve tanta preocupação em colocar isso para que a gente pudesse entender. Mas o povo fecha os olhos. Aí a gente volta para aquele texto, né? Onde a gente falou um pouquinho antes aí, lá em Mateus, que o povo, na verdade, eles defendem os seus lobos. As ovelhas defendem o lobo. Entendeu? Aí o lobo come a gordura, arranca a lã e o povo ainda fica feliz por isso. São assaltados dentro da igreja. Porque há um pouco tempo, um colega meu, que eu estou sempre em contato com ele, foi numa igreja ali em Nova Iguaçu, essa igreja do Vitória em Cristo, né? Não preciso mais falar que vocês já vão identificar de onde é. O rapaz que foi lá ficou apavorado com o que viu, porque tinha inúmeras máquinas de cartão lá dentro. E ele me contou, tá? Eu não fui, mas ele me contou que ele viu tanta máquina de cartão que ele ficou apavorado com o que viu. Eu falei, tá vendo? É esse tipo de coisa, entendeu? E fala um pouquinho de alguma coisa, aí pede oferta. Fala mais um pouquinho, pede oferta, entendeu? Inúmeras vezes pedem oferta, entendeu? Qual é o propósito disso estar aberto? É pregar salvação ou é arrumar um dinheiro? É um negócio complicado, né? Que o Senhor venha nos abençoar em nome de Jesus e que verdadeiramente essa venda que está em nossos olhos venha cair por terra de uma vez por todas. Boa noite a todos aí.